1927, o povo de Mossoró teve um ato de bravura, de coragem e de resistência também para enfrentar o bando do Rei do Cangaço, que ousou tentar invadir aqui a cidade. Esse é o tema do episódio de hoje, porque você sabe, conhecer mais sobre as nossas histórias, as nossas conquistas e também as nossas batalhas, isso é outra coisa. E para falar dessa história que atualmente tem a maior notoriedade para o povo de Mossoró, eu estou aqui com o Marcílio, que é historiador, professor da universidade, inclusive tem um doutorado sobre o cangaço, né, Marcílio? Isso. Sobre essa temática do cangaço. Na verdade, criou-se, não só aqui em Mossoró, mas eu posso dizer assim, em algumas regiões aqui do Nordeste, uma cultura do cangaço, né? Existe toda uma estética a respeito do cangaço, e ele representa muito para Mossoró hoje, né? Representa. O cangaço e o cangaceiro, né, juntamente com o beato, você tem uma região como o Nordeste, como diz o Durval Muniz, o professor Durval Muniz, uma região inventada. Essa região ela precisa de polos. Por exemplo, você tem o cangaceiro, que é o bandido que mata, e ao outro lado você tem o beato, que é o que reza, né? Você tem aquela dicotomia entre o bem e o mal, mas ambos são vistos pelas elites como um problema. O cangaceiro ele é visto porque ele é transformado em monstro social, e o beato ele é visto porque ele é transformado em um místico, algo também perigoso. Então tudo que atenta à ordem, que seja na ordem social, que seja uma ordem religiosa, aquilo ali tende a ser perigoso. Ocorre que, principalmente a partir dos anos 50, começa um processo, e nós acreditamos pelos folcloristas, de transformar o cangaceiro de caso de polícia em objeto da cultura. Toda essa coisa, essa estrutura que Mossoró tem, que Pernambuco tem, se encaixa nessa transformação. Isso, foi até bacana você falar da estrutura. Eu vou situar você que está assistindo a gente. Nós estamos tomando um café com guisado, com cuscuz, com comidas típicas, numa praça onde aqui em Mossoró foi erguido o Memorial da Resistência. Aqui tem toda a temática do cangaço, tem a foto e o registro dos heróis da resistência e tem um pouco dessa história que Mossoró cultivou com o passar dos anos, que é a história que transforma não só os heróis da resistência, mas também dá um aspecto poético para a vinda dos cangaceiros até aqui, né? Isso. Veja só, o ataque de Lampião a Mossoró não é convencional, é totalmente distinto. O que ocorre é que a cidade se organiza, e eu sempre digo, não é Lampião que ataca Mossoró, é Mossoró que espera silenciosamente Lampião. E tem todo um jogo, toda uma trama. No jornal, vencemos Lampião. No livro de tombo da paróquia, Santa Luzia e Santo Antônio lutaram bravamente, defenderam a cidade. Então, de vários lugares aparecem narrativas sobre o fato. Né? Marcílio, quando você se debruça sobre essa pesquisa, esse negócio, existe algo pitoresco sobre essa invasão de Lampião, que é a história que é contada todo ano, que o moçorense, vamos dizer assim, reafirma a identidade através dela. Existe algo pitoresco por trás disso tudo aí? Existe. O pitoresco, um exemplo, além de existir algo pitoresco, existe algo que foge da vontade das elites locais em querer enquadrar um tipo de memória. Por exemplo, a única mácula que existe da vitória de Mossoró sobre os cangaceiros é que quem vira vítima são os cangaceiros. Por exemplo, você tem uma vítima, Jararaca. O cangaceiro Jararaca, que é visto como milagreiro, né? Ele simplesmente é a única mancha. O Raul Fernandes escreve um livro simplesmente para mostrar que o pai não foi culpado daquela morte. Então veja, os caras que vêm para saquear e para matar, dentro daquela estrutura, eles sofrem uma resistência forte e 2 morrem. O colchete, sim, ninguém sabe onde está enterrado, que é o que morre primeiro, mas o outro não. O outro tem todo um passo. O outro virou o troféu da resistência. Exatamente. E ao mesmo tempo, o outro vira um problema sério. Qual é o momento que Jararaca vira herói para Mossoró? Se para Mossoró não, mas que se torna essa referência, vira milagreiro. Para você ter ideia, hoje o túmulo do Jararaca, que está até hoje conservado aqui no cemitério de Mossoró, é um dos mais visitados. No mês de junho de 1927, o jornal O Nordeste publica uma matéria dizendo que quem tem pena
de um monstro como o jararaca, esquece os males que ele cometeu. Veja só, eu tive que pensar as narrativas sobre morte e a matriz ibérica sobre a morte para tentar entender o que é que essas pessoas... Vejam só, as pessoas queriam saber como o jararaca morreu. O jararaca era preso, era um bandido preso sob a custódia do Estado e simplesmente ele morre. Ele foi enterrado vivo? Isso é uma questão séria. Um exemplo, os relatos que você tem dos homens que acompanharam o processo, ele diz que ele leva punhaladas e é jogado na cova. Essa coisa do enterrado vivo, você não encontra na documentação escrita algo sobre isso. Você tem relatos, e são relatos ditos tempos depois. Só para você ter certeza, meu querido, a primeira vez que se fala sobre a morte de Jararaca depois de 27 é em 30, em um livro lançado no Ceará de um folclorista chamado Leonardo Mota. E ele diz, olha, numa boca de noite pegaram o cangaceiro, levaram e mataram. As pessoas não são julgadas. Por exemplo, é aquele tipo de coisa. A dimensão social da violência estava dos dois lados. Por que mataram Jararaca? Hipótese. Era um arquivo. Sabia. Não deu tempo. Entendi. Entendeu? Não deu tempo. O cara sabia. O Jararaca, ele sabia de todas as articulações. O cangaceiro é um tipo de sujeito que ele vive num fio. A vida dele está no barbante. Qualquer traição, ele morre. Ele criou uma rede de sociabilidade, uma rede de fidelidade muito forte. Se você trai, você morre. Mas se você trai, eu também posso morrer. Você aí que não é do Rio Grande do Norte ou que ainda não conhece Mossoró, aqui você respira muito isso, né? Tem a cultura do cangaço, ela faz parte e ela se mistura com essa identidade do moçoroense, né? Isso. O passado virou um negócio. Quando você olha para essa cidade que não tem praia, que não tem florestas, que basicamente vive de seu passado, esse passado vira negócio. É por isso que Lampião é um negócio. E sem esquecer de uma coisa, se você derrota o mito, você vira mito. Isso. Mossoró se ancorou na fama de Lampião num processo histórico para utilizá-lo como um bem cultural. Você está no Memorial da Resistência. As pessoas vêm para cá para ver os resistentes ou para ver os cangaceiros? Você vem para cá para ver o exótico. Ninguém vai sair de São Paulo, do Rio, de Minas, de Natal, para ver os caras que lutaram contra Lampião. Está ali onde eles estão, apagados. Os esqueletos estão ao sol, apagados. Mas os cangaceiros não, estão cobertinhos, protegidos pelo sol. Protegidos do sol, por quê? Porque são eles que trazem o turista. O que é que tem de fake aí, então, na história do cangaço? Não se pode negar todas as atrocidades que os cangaceiros fizeram. Não se deve negar. Mas também não se deve negar o outro lado da violência. Entendi. Então, a preocupação nossa, enquanto historiadores, é pensar o sentido social da violência. Como dizia Câmara Cascudo, a violência, ela tem um sentido, né? E é esse sentido que ele usava uma expressão chamada Código do Sertão. O que é esse Código do Sertão? Se você não tem como se defender, você cria formas de defesa. Por isso que também se procura se justificar aquela coisa da violência. O Lampião, ele transformou o cangaço como negócio? Sim. Dá para comparar Lampião com Jesuíno Brilhante ou com Antônio Silvino? Não. São dimensões distintas. Mas quem ganhou a maior fama? Foi Lampião. Quem chegou na imprensa de todo este país? Foi Lampião. E quem se apropria dessa fama? Uma cidade como Mossoró. Ela faz isso muito bem. E é importante demais você, moçoroense ou não, conhecer mais sobre a nossa história. Por isso eu agradeço, professor. Professor, muito obrigado pela aula no episódio de hoje, porque você sabe, conhecer mais sobre a nossa história, as nossas conquistas, as nossas resistências, isso é outra coisa.